Bom dia, gente querida, bom dia a todos e todas, né? Estamos aqui, né, para a nossa segunda defesa de hoje, né? Estamos aqui começando, né, as nossas atividades do Encontramos Dentro de Casa, né, 2021.1, né? E dentro dessas, né, dessa atividade nós temos o nosso seminário de TCC, onde aqueles alunos que estão concluindo essa etapa estão defendendo, né? Nós tivemos agora cedo a defesa do Wellington Souza e Silva, que foi aprovado, né? E nós temos agora, né, a segunda candidata de hoje, que é a nossa estudante Beatriz Souza de Oliveira, né, mais conhecida como Bia, né, carinhosamente pelos colegas e professores. Então, a Bia vai apresentar, né, o seu trabalho de conclusão de curso, intitulado Trajetórias Formativas em Música, uma análise dos discentes ingressantes da turma 2020 do curso de música da UFC, né, campus de Sobral. Então, nós temos, né, como orientador e presidente da banca, o professor João Emanuel Anselmo Benvenuto, e como membros dessa banca, nós temos o professor José Álvaro Lemos de Queiroz e a nossa professora Simone Souza Santos Souza. Né? Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui a palavra para o presidente da banca, que é o orientador, o professor João Emanuel. E bom dia a todos e sucesso aí, Bia, tá bom, nessa sua apresentação. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Gratidão, Marco, pela apresentação, né, pela condução dos trabalhos. Aproveitar aqui para agradecer também ao professor Zezinho, Zé Álvaro, a professora Simone, pela acolhida de participar dessa banca. Né? Eu sei que o prazo não foi tão longo como a gente gostaria, mas eu fico feliz de termos aí mais uma aluna, né, está fechando esse ciclo de defesa dentro da universidade, ressaltado esse prazo limite, né? A Bia, ela entrou há 1 ano e meio, né, nesse processo de pesquisa, ou seja, ela acelerou o processo de condução da coleta de dados para chegar nessa resultante hoje, né? Então, eu, de antemão, né, fico muito feliz da gente ter chegado nesse objeto. Já era um ponto de investigação que a Beatriz queria trazer desde o começo das orientações, desde do trabalho do projeto, e aí a gente chegou nessa resultante, né? Que aí passa pelo crivo dos pares, né, do professor Zezinho, da professora Simone, para a gente avaliar os prós e contras, e faz parte desse processo. Aproveito para reiterar aos ouvintes, né, que estão aqui, para deixarem sempre o áudio e a câmera desligada, para a gente não sobrecarregar a parte da transmissão, e também pedir para que vocês não se pronunciem, né, por conta desse rito de passagem, que é o momento de defesa, vai ter um momento inicial de fala, né, da orientanda, no caso, gravada por conta dessa coisa da virtualidade, né, da parte remota, e que tem até 20 minutos, e depois o pronunciamento dos membros da banca avaliadora, né? Professor Zezinho, professor Simone, depois eles vão dizer quem começa, e aí depois, na sequência, há uma fala por parte da orientação, mas lembrando que a gente já fez todo o processo de orientação, são mais em reflexão com o que foi trazido pela banca, e por último, a gente se ausenta desse espaço aqui, vocês permanecem, para deliberar sobre a questão da aprovação ou não e da nota de orientação, do trabalho. E aí, por fim, é feita a leitura de ato. Então, esse é o protocolo desse momento. Já digo que fico feliz, né, de ter essa sala cheia, de ter vocês aqui, né, como ouvindo já esse processo. Vocês vão aprender muito só de estar aqui, né? Esse momento de defesa, não só simbólico para um fechamento de ciclo de uma colega de vocês, né, a Beatriz, mas também é uma aula que vocês, né, comecem a ver que esse também é um momento possível de vocês passarem também, né? Não é nada de outro mundo. Bom, dito isso, a gente vai agora dar início à exposição da fala da Beatriz em cima do seu trabalho, e eu vou passar agora os 20 minutos que ela tem à disposição, tá?
Bom dia, eu sou a Beatriz Souza de Oliveira e eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Trajetórias Formativas em Música, uma análise dos discentes ingressantes da turma de 2020 do curso de Música da UFC Sobral, sob orientação do professor doutor João Emanuel Anselmo Benvenuto. O intuito da pesquisa visa identificar quais são as trajetórias formativas dos discentes ingressantes da turma de 2020 do curso de Música, licenciatura da UFC de Sobral, e a justificativa é dar visibilidade a esses múltiplos perfis que estão contemplados na turma de 2020, uma vez em que eles trazem diferentes realidades que deverão ser consideradas no decorrer do processo de acolhimento e acompanhamento ao longo da trajetória de formação. Sobre a metodologia, a amostra da pesquisa faz um recorte de investigação da turma de 2020. Um outro fator importante, que é decorrente dessa escolha da turma de 2020, foi o impacto em situação de pandemia ocasionado pelo vírus da Covid-19, logo no primeiro semestre de 2020, que afetou diretamente o formato de aula que era ofertada de maneira presencial e passou por uma transição sendo de forma remota. Isso remodelou as primeiras experiências formativas desses discentes da turma de 2020. Sobre o método de pesquisa, é um estudo de caso, a saber, a turma de 2020, e sobre o instrumento de coleta de dados, foram utilizados documentos oficiais que foram cedidos pela coordenação do curso de música e alguns relatórios que foram emitidos pelo SIGA, que também foram cedidos pela coordenação. Por último, foi conduzido um formulário online, elaborado via Google Forms, e que foi enviado através do WhatsApp, devido à facilidade de compartilhamento de mensagens e informações instantâneas, além de ser um dos principais meios de comunicação entre os discentes. As perguntas inseridas no formulário contemplaram aspectos relativos a experiências formativas prévias e trajetórias, além de também coletar algumas informações pessoais. Sobre o procedimento de coleta de dados, além da aplicação desse questionário, também foi feito um levantamento bibliográfico de trabalhos anteriores que abordaram a temática desse estudo. Nessa tabela estão destacados os trabalhos anteriores que fizeram uma abordagem bem semelhante. Eu vou dar um destaque maior para as monografias que estão no final da tabela. É importante ressaltar também que serão apresentados os dados de dois grupos que representam o público-alvo dessa pesquisa. No primeiro caso, vão ser apresentados os dados dos 40 ingressantes, e no segundo caso, vão ser considerados e apresentados os dados dos discentes que se encontravam com matrícula ativa até o momento dessa pesquisa, sendo estes 27 discentes dos 40. E um outro detalhe é que desses 27 discentes, tem aqueles que se prontificaram voluntariamente a participar do formulário. Nesse caso, desses 27, só participaram 12 discentes, que representam um total de 44,4% do total de alunos com matrícula ativa. Quanto à análise dos dados sobre o perfil dos discentes ingressantes, essas informações foram obtidas através dos relatórios e dos documentos que foram cedidos pela coordenação. Esses dados eles foram cadastrados no ato da matrícula acadêmica, ou então foram atualizados pelos próprios discentes dentro do SIGA, já que eles também utilizam esse sistema. A gente verificou inicialmente que todos esses discentes ingressaram por meio do SISU, e que desses 40 discentes, somente um reingressou no curso de música. Quanto ao gênero, dos 40 discentes, 26 são do sexo masculino e 14 são do sexo feminino. Quanto ao tipo de necessidade especial, porque a gente sabe que parte das vagas do SISU são destinadas ao sistema de cotas, que englobam alguns critérios como, por exemplo, raça, deficiência, enfim. Dessa forma, a gente observou que 32 discentes não possuíam nenhum tipo de deficiência, 6 discentes optaram por não informar,
e 2 alunos declararam possuir deficiências, uma do tipo auditiva e uma de baixa visão. Quanto à raça, foi questionado aos 40 discentes, dentre os quais 23 se classificaram como pardos, 9 alunos optaram por não informar, 6 discentes informaram ser de raça branca e 2 discentes informaram ser de raça preta. Quanto ao tipo de escola, 29 alunos informaram serem oriundos da rede pública de ensino, que representam a maioria, de 72,5%. 6 alunos não informaram e os demais alunos, no caso 5, informaram que vieram da rede privada de ensino. Quanto à faixa etária, há uma variação entre 19 e 42 anos, sendo a maioria entre 19 e 22 anos, que representam 45% da turma. Esse público mais jovem foi apontado o que a gente chama de estudo contínuo, que é quando o discente sai do ensino médio, conclui o ensino médio e, consequentemente, já ingressa em um curso superior, que foi apontado por estudos anteriores, tem referenciado na tabela, e isso pode ser determinado pela presença do Enem e do SISU, né? Sobre o perfil dos discentes com matrícula ativa, no caso, os 27 discentes, no que se trata de gênero, 18 são do sexo masculino e 9 são do sexo feminino, o que ainda demonstra uma predominância masculina se a gente for comparar com o perfil dos ingressantes, dos 40 discentes. Sobre o tipo de necessidade especial dos discentes, os 27 alunos informaram que não possuíam nenhum tipo de deficiência. Essa informação levou a gente a questionar quais foram os fatores que podem ter influenciado na desistência ou no cancelamento dos 2 discentes que informaram anteriormente possuir deficiências. Quanto à raça dos 27 discentes, a maior predominância continua sendo a da raça parda, que contabiliza 20 discentes e representa 74,1% da turma. Os demais, 5 são de raça branca e 2 são de raça preta, que continua sendo o mesmo quantitativo considerado anteriormente. Quanto ao tipo de escola, 22 alunos são oriundos da rede pública e 5 discentes são da rede privada. Isso mostrou que o curso de música possui alunos, em sua maioria, oriundos da rede pública de ensino. No que se trata da faixa etária dos 27 alunos, eles estão contemplados em idades entre 19 e 33 anos. E ainda mostra que o público mais jovem representa a maioria. São 11 alunos, que estão entre 19 e 21 anos, e representam 40,74% dos alunos. O menor quantitativo apresentado é referente a 2 alunos com idade entre 31 e 33 anos. Outra informação catalogada foi quanto à cidade de residência desses discentes com matrícula ativa, onde a gente observou que o maior quantitativo são dos alunos que são de Sobral, que é a sede do campus da UFC, são 9 alunos, que representam 33,33% do total dos 27 alunos. Um outro ponto a destacar nesse sentido é que há 2 discentes que são oriundos de estados vizinhos ao Ceará. Na verdade, estado, né, que é o Piauí. Ele tem 2 discentes que representam 7,41% dos discentes dessa turma com matrícula ativa. Isso demonstra que Sobral não está restrito somente ao atendimento das demandas formativas em música por cidades circunvizinhas ou mesmo de Sobral, nem nos limites regionais do estado do Ceará. Os demais discentes, eles são de cidades que fazem divisa territorial com Sobral ou não. A gente também observou o IRA desses discentes e a gente constatou que 16 possuíam IRA acima de 9, 5 discentes possuíam IRA acima de 8, um discente possuía o IRA acima de 7 e 5 discentes possuíam IRA abaixo de 6. Esses 5 discentes apresentaram valores que são considerados muito baixos para discentes que possuem matrícula ativa. Sobre o formulário online, no qual os 12 discentes participaram. Quanto à moradia, a gente observou que 10 alunos informaram morar com familiares, enquanto 2 informaram morar com cônjuge. Quanto à renda familiar, 8 discentes informaram possuir até um salário mínimo e meio como renda,
enquanto 4 informaram possuir de 1 salário mínimo e meio até 3 salários mínimos como renda total. Nenhum outro discente informou possuir uma renda acima disso, e assim a gente concorda que a turma de 2020 tem um público, em sua maioria, oriunda de uma estrutura decorrente das classes sociais mais baixas. No que diz respeito à modalidade de conclusão do ensino médio, a gente observou que 10 alunos concluíram o ensino médio de forma regular, enquanto 2 informaram ter concluído o ensino médio em modalidade profissionalizante. Sobre o transporte utilizado para chegar na universidade, a maioria informou ir à universidade de ônibus, o que não descarta os discentes que vão de bicicleta, vão caminhando ou de ônibus fretado. Em relação à motivação para a escolha do curso de música, 9 alunos, que representam 75% do total de respondentes, afirmaram que escolheram por desejo pessoal. Os demais informaram ter sido motivados pelo turno, já que o curso de música da UFC de Sobral é ofertado à noite. Um outro aluno informou ter sido motivado pela inserção no mercado de trabalho e um outro afirmou ter sido motivado pela opção alternativa de carreira devido às experiências musicais anteriores. Também foi questionado se a licenciatura era um objetivo desses discentes. 8 deles informaram que sim, enquanto 4 discentes informaram que não. Quanto ao conhecimento sobre o PPC do curso de música da UFC, foi questionado aos discentes, dentre os quais 7 informaram conhecer, enquanto 5 informaram não conhecer. Quando a gente questionou eles sobre o desejo de conclusão e reingresso, os 12 manifestaram resposta positiva. A gente espera que essa resposta tenha se dado por conta do percurso acadêmico que eles trilharam até o momento da pesquisa. Também foi questionado se, caso houvesse um teste de aptidão para ingressar no curso, se eles ainda se candidatariam ao curso de música, dentre os quais 9 afirmaram que tentariam, apresentando 75% dos discentes que responderam, enquanto 3 afirmaram que não tentariam. Foi solicitado, por conta disso, que os discentes descrevessem brevemente sobre experiências musicais anteriores, caso tivessem. No slide são apresentados 2 relatos sobre esses discentes participantes. Quanto a fatores pessoais ou profissionais que foram determinantes para a superação de possíveis dificuldades encontradas na trajetória acadêmica, houveram 9 respostas sobre o apoio vindo de colegas do curso, 7 respostas do apoio vindo de professores do curso, 6 respostas sobre apoio recebido por parentes, amigos ou companheiros, um discente informou não ter recebido apoio e um discente informou não ter enfrentado dificuldades. Aqui cabe ressaltar que os discentes participantes poderiam marcar mais de uma opção. A gente também sabe que o curso de música possui um sistema de apadrinhamento e tem como objetivo recepcionar e auxiliar os alunos que ingressam no curso de música. Dessa forma, a gente questionou sobre a visão desses respondentes sobre o apadrinhamento com base nas experiências deles. A gente destaca alguns relatos sobre esse sistema, dos quais se destacam o participante 1 e o participante 4. Sobre auxílios e bolsas, a UFC possui uma política de apoio ofertada por esses programas. Eles custeiam as necessidades essenciais dos discentes, a fim de garantir ajuda financeira, visando o bom desempenho acadêmico desses discentes e a possibilidade de permanência. Foi questionado aos discentes se eles haviam sido beneficiários de algum auxílio ou alguma bolsa, e 6 alunos falaram que não foram beneficiários no primeiro ano, ou seja, 50% dos respondentes. Eles foram questionados sobre o envolvimento em projetos de extensão, dos quais 8 afirmaram que não se envolveram, enquanto 4 informaram que já se envolveram. Quando questionado se haveria um maior envolvimento nesses projetos de extensão, caso eles fossem ofertados presencialmente, uma grande parte afirmou que sim. Porém, como se pode perceber pelo relato do participante 7, há contradição com relação aos demais. Nesse sentido, foi questionado a eles que disciplinas eles consideraram mais desafiadoras. E a gente pode observar, com base nos relatos,
que as maiores dificuldades são de disciplinas práticas, como, por exemplo, leme, prática instrumental ou canto coral. Possíveis dificuldades em disciplinas teóricas, conforme discorre o participante 10. A partir disso, foi questionado aos discentes quanto à procura por monitorias. A gente observa no slide algumas respostas que mostram uma variedade, tanto pela procura, em sua maioria, como também por respostas negativas. Sobre a escolha instrumental, 5 discentes optaram pelo violão e 3 discentes optaram pelo teclado, mostrando preferência por instrumentos harmônicos, enquanto 3 discentes optaram por instrumentos de cordas friccionadas e um discente optou por um instrumento de sopros. O slide mostra alguns argumentos quanto à influência para a escolha do instrumento. Uma categoria em destaque dessa pesquisa, e que foi bem significativa no decorrer da investigação, tratou do modelo de ensino remoto. Ele viste que a turma de 2020 sofreu a transição do ensino presencial para o ensino remoto. Inicialmente, a gente solicitou que eles descrevessem brevemente sobre as possíveis dificuldades. A gente vê em destaque 3 relatos e destaca também que os principais problemas são relacionados ao ambiente de estudo, conforme discorre o participante 2, ou problemas decorrentes do ensino remoto, com a qualidade do áudio, ou pelo que acontece com docentes também, além dos discentes, que seria a qualidade da internet. Quanto às dificuldades no acompanhamento das aulas remotas síncronas, ou seja, ao vivo, 7 discentes informaram que não havia problema, enquanto 5 afirmaram terem tido problemas. Partindo da possibilidade de ter tido problemas, de ter respostas positivas, foi solicitado uma breve descrição também, a fim de se entender as motivações para que isso acontecesse. Sobre as possíveis dificuldades, a gente buscou informações sobre a influência negativa do ensino remoto. 8 discentes afirmaram que não haviam tido influência negativa no desempenho, enquanto 4 discentes afirmaram que tinham sim, dos quais um informou ser decorrente do ambiente de estudos. Quanto à necessidade de supressão ou trancamento, a metade dos discentes informou que não tinham esse problema, enquanto a outra metade informou que tinham sentido a necessidade de suprimir ou trancar disciplinas. Quanto a reprovações influenciadas pelo ensino remoto, um discente informou que reprovou sim por conta do ensino remoto. Sobre o envolvimento em disciplinas, extensão ou projetos, caso houvesse presencialmente, todos relataram que sim, eles se envolveriam caso houvesse. Foi questionado também quais eram as expectativas desses discentes após a conclusão do curso de música. São apresentados alguns relatos. Alguns informaram que nem conseguiriam opinar por conta das inúmeras mudanças e o impacto disso em suas trajetórias, quanto ao modelo de ensino remoto. Por fim, foi questionado a esses discentes quais serão as melhorias que poderiam ser ofertadas para o desenvolvimento profissional acadêmico do curso de música. A gente dá um destaque maior para o modelo de ensino presencial e uma necessidade que os alunos têm, enquanto também tem um relato sobre o participante 6, sobre o curso que já ofereceu um bom suporte. Sobre as considerações finais, é importante ressaltar que trata-se de uma amostragem de 12 participantes, de um total de 27 com matrícula ativa, e, para tanto, a gente conclui que deve haver pesquisas constantes a respeito desse tema, visando a promoção do diálogo entre os discentes e o corpo docente do curso de música, assim como deve haver uma observação do percurso acadêmico trilhado por eles, e de ambos os lados, tanto do corpo docente como dos discentes, a fim de se aprimorar as estratégias de acolhimento e acompanhamento desses discentes ingressantes, considerando a possibilidade de avanços e a qualidade do currículo ofertado pelo curso de música da UFC de Sobral.
Obrigada pela atenção e bom dia. Pronto. Estamos chegando aqui no fechamento da apresentação da Beatriz, né? Ela fez os 20 minutos cravados, viu? Aqui, fora todo esse zelo da qualidade do slide que ela apresenta aí na exposição. Bom, então eu já passo a palavra aqui, eu não sei quem quer começar, se é a Simone, se é o Zezinho, fiquem à vontade, né, para se pronunciar. Quem vai primeiro, quem vai para o segundo. Eu fico aqui jogando a bola para vocês, certo? A gente passa agora para falar para os apontamentos, então, de professora Simone? Pronto. E eu liguei para dizer assim, acho melhor você escolher, professor. Aí, ficou microfone convosco. Minha vez, então? Então, bom dia a todo mundo. Eu vou começar parabenizando a Bia, que bonito, que trabalho, né, bem recheado de dados, muito extenso, né, uma extensão grande de dados, e assim, para falar também sobre a importância da gente, acho que cada trabalho desses nos quais a gente olha para a gente, para os estudantes que entram, que saem, para os anseios, para as dificuldades, cada trabalho desses faz com que a gente conheça um pouco melhor o que é muito mais do que importante, né, para nós que somos professores. Então, meus parabéns, Bia, que trabalho bonito. Lembrem todos, né, todas, gente, eu não vou ver vocês por motivos de vou abrir aqui minhas anotações, mas eu não vou conseguir mais olhar para vocês, mas vai dar certo. Lembrem que o que a gente tem aqui são sugestões, apontamentos, e que é sempre um ponto de vista, né? Então, tem que pensar sempre que é o ponto de vista de onde eu estou olhando, da pessoa que não pesquisou junto com vocês, com a Beatriz e com o seu orientador. Mas vamos lá. Eu tenho alguns pontos a considerar. Algumas coisas eu acho que não faz muito sentido trazer para cá, mas são todas anotadas da forma que eu consegui no PDF, e depois eu vou mandar para vocês, e são sugestões mesmo, alguns apontamentos aqui que eu acho que não faz muito sentido serem ditos aqui. Mas eu vou começar, depois eu vou detalhar um pouquinho mais, mas eu vou começar com o que eu acho que é provavelmente o ponto mais importante, né? O lugar mais importante das coisas, o que é mais importante das coisas que eu tenho a dizer, que é a respeito do que você está chamando de trajetórias formativas. Então, veja bem, o seu título começa com trajetórias formativas em música, e eu anotei aqui para não me perder, inclusive, como você coloca o seu objetivo, o objetivo da sua pesquisa, tanto no resumo quanto na introdução. E em todos esses lugares, você volta a falar sobre trajetórias formativas, né? Tanto no resumo, esse trabalho tem o intuito de identificar trajetórias formativas em música desses discentes. Na introdução também, a pergunta de partida é justamente quais são essas trajetórias de formação musical, e aqui na introdução tem um ponto a mais, você coloca as trajetórias de formação musical prévia, que já dá para a gente uma outra ideia a respeito dessas trajetórias, e no objetivo você coloca de novo, a finalidade é identificar quais são as trajetórias formativas. E aí, antes de começar a ler, eu comecei a me perguntar a respeito, vou até voltar para cá, do que seriam trajetórias formativas. Quando eu ouço essa expressão, eu penso no caminho que as pessoas trilham, e eu adoro a ideia de caminho, de trajetória, de percurso, porque aprendizado tem muito a ver com o processo, né? Tem a ver realmente com o caminho percorrido, e não com lugares de chegada. Então, eu me peguei pensando nisso. Qual foi o caminho percorrido por esses discentes de sua entrada até o lugar onde eles chegam? Mas, na verdade, eu não encontrei aqui o que eu estava imaginando como caminho. Então, essa é a minha primeira sugestão, já que trajetória formativa é uma expressão tão importante nesse trabalho,
eu sugiro que você defina no próprio trabalho, para que a gente não chegue com essa ideia já que vem, né, que vem dos nossos próprios caminhos, do que é trajetória, e que a gente entenda exatamente o que você está chamando de trajetória. Porque isso também facilita para a gente entender onde você chegou no final desse caminho todo, né? Aí, bom, tem algumas coisas que eu preciso realmente apontar, mas que são coisas que a gente vai aprendendo ao longo do nosso caminho, da nossa trajetória. Você precisa fazer uma escolha com relação ao modo como você se refere a si mesmo ou ao seu trabalho, ao trabalho realizado ao longo da pesquisa. Às vezes você fala em terceira pessoa, deixa eu ver se é isso mesmo, eu estou começando a me confundir, é isso mesmo. Às vezes você fala em primeira, às vezes você fala de modo impessoal. Qualquer desses modos é válido, mas é realmente importante unificar, né? Começar e terminar falando sempre na mesma pessoa, para que a gente... porque isso realmente torna mais clara a leitura. Bom, vamos lá agora, vou fazer um pequeno detalhamento do que eu encontrei. Então, lá na página 16, eu vou ter que ir até lá para me lembrar por que eu marquei isso aqui. Espera aí. Cadê você, página 16? Lá na página 16, no último parágrafo... sim. Você diz... Não é o último parágrafo, não. Bom, mas aqui você fala... as trajetórias de formação musical prévia dos docentes ingressantes na turma de 2020. Veja bem, na verdade, vamos para o começo. Eu fiquei me perguntando por que a escolha da turma de 2020. Aqui, na sua apresentação, você foi bastante enfática. Né? Para mim, pareceu que você foi bastante enfática com relação a ter escolhido essa turma por conta do que essa turma foi provavelmente a primeira a vivenciar e provavelmente até agora a turma mais afetada pelo isolamento, né, ao qual nós estamos, que nós estamos vivenciando desde o começo do ano passado. Aqui na apresentação, sim. No texto, não. Então, em vários momentos eu me perguntei, mas por que a turma de 2020? Por que não a de 2018, onde você entrou, na qual você entrou? Por que não uma turma que já tenha mais percurso e mais caminho percorrido? E aí, em algum momento, você dá essa justificativa, porque foi essa turma. E aí, tem duas coisas aqui que eu quero apontar. Em algum momento, que deve estar aqui nas minhas anotações, você fala que pensou em aplicar os questionários presencialmente, mas que não seria possível por causa do isolamento. E aí eu fiquei pensando, bom, mas se você pensou em aplicar presencialmente, então talvez essa não tenha sido uma primeira ideia, né? Escolher uma turma que vivenciou este processo. Talvez. Ao mesmo tempo, eu também pensei em outra coisa. Porque quando chega no questionário mais para as últimas perguntas, você começa a direcionar realmente as perguntas para o período de isolamento. Então, esse também é um dado importante da sua pesquisa. Esse também é um ponto de partida importante da sua pesquisa. Você pesquisa uma turma, daqui do meu entendimento, uma turma que vivenciou realmente esse período de isolamento e que tem caminho percorrido dentro dele. Né? Tem um ano de caminho, agora, nesse momento, já mais de um ano. Mas entendo que dentro do período que você pesquisou, essa turma tinha um ano de caminho percorrido. Sendo assim, eu sugiro que isso também fique mais evidenciado lá desde o resumo, entende? Talvez isso realmente é uma sugestão, né? Lembra sempre sobre pontos de vista diferentes. Talvez, inclusive, no seu título. Né? Você está pesquisando trajetórias dentro desse contexto. Isso também é importante, se é algo assim tão importante para a sua pesquisa. Deixa eu ver aqui, isso aqui eu falei tudo, vamos para frente. Aí tem uma outra coisa também que vai ser um pouquinho grande. Eu anotei muitas coisas aqui, mas vamos ver se eu consigo resumir tudo. Você faz um perfil, né? Você estabelece um perfil bastante extenso da turma que ingressou no começo de 2020, dos 40 alunos que efetivamente ingressaram no curso. E assim, me mostra como a gente conhece pouco, por mais que tente. É isso que eu acho mais importante, né? Nessas pesquisas que realmente olham para a gente, para o curso. E aí eu fiquei pensando assim, já que ela vai falar de trajetória,
e que ela vai falar de 1 ano de trajetória, então ela está dizendo como esses alunos entraram para dizer como é que eles estão aqui. Realmente você faz isso de novo, você avalia o perfil dos estudantes que ainda se encontram no curso, que tem matrícula ativa, e aí vou até abrir uma parênteses aqui, que tem matrícula ativa, compreendo eu, no começo de 2021. Isso não está claro em todos os momentos. Em alguns momentos eu me perguntei seriamente de que você estava falando naquele momento. Em algum momento você fala durante 1 ano, mas em vários momentos fica aberto, tá? Mas esse perfil é exatamente de quando? Do começo de 2021, do meio de 2021, do final de 2020? Onde estão esses alunos no tempo? É bem importante que em vários momentos, inclusive, você volte a repetir esse dado, porque eu fiquei um pouco perdida na leitura. Fecha o parênteses e vamos voltar para o que eu estava falando. E aí você faz esse perfil, e aí você vai para o questionário. E em algum momento, na leitura da análise dos dados, eu me perguntei, mas onde estão as trajetórias? E eu senti muita falta de você falando, na verdade. Isso tudo é só para chegar nesse momento. Eu queria muito, e essa é uma pergunta real que você pode ou não responder, se você quiser agora. Queria muito saber de você dessas trajetórias, porque a gente tem os gráficos com todos os dados, a gente tem realmente uma análise do perfil dos ingressantes, do perfil dos estudantes agora, e mais para frente a gente tem finalmente no questionário algumas perguntas que trazem questões muito relevantes a respeito de trajetória, eu até anotei aqui para não me esquecer. Apoio recebido ou não, apadrinhamento, como é que foi, qual era o desejo antes, qual era o desejo depois, quais foram as motivações e as dificuldades. Algumas dessas perguntas bem direcionadas ao modo remoto. Mas ainda assim, eu senti falta de você falando a respeito dessas trajetórias, entende? Realmente, eu conheço melhor a turma, mas eu ainda não conheço tão bem assim a sua ideia a respeito de que caminho essas pessoas percorreram, como foi esse caminho para elas, onde elas chegaram, obviamente, né? Lembrando, é uma pesquisa qualitativa, então estou aqui falando sobre a sua interpretação a respeito desses dados e sobre aonde essas pessoas chegaram neste período da pesquisa, como elas chegaram aqui, entende? Eu queria demais ouvir, eu queria mesmo, assim, perguntando de verdade, para você, o que são essas trajetórias, quais foram essas trajetórias, quais foram os caminhos onde as pessoas chegaram. Depois desse estudo tão extenso, qual a sua interpretação a respeito desses caminhos? Né? É uma coisa, né? A gente fica tanto tempo citando gente, porque não pode falar sozinho, tem que referenciar, e tem uma hora que a gente fica, e agora, eu posso falar ou não posso falar? Você pode falar. E a gente quer ouvir o que você tem a dizer. João, eu tenho tempo ainda? Tem. A gente tem 2 horas aqui, se você quiser falar... Delícia, não diz isso, não. Uma pessoa que falar. Fiquem à vontade. Eu acho que esse é o momento mesmo de trazer essas coisas que não, por algum motivo, a gente não conseguiu enxergar, e vocês têm essa visão de fora mesmo para... Exato. Né? Fique à vontade. Se tiver mais algum ponto, mas se não, pode passar a bola para a Beatriz. De boas. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque tem alguns pontos, mas que eu realmente acho que pode ser que seja melhor que vocês discutam entre si, né? Porque são realmente sugestões. Me perguntei também, e essa é uma pergunta que eu me fiz, que talvez seja só mesmo colocar lá, por que só 2 pessoas responderam. Eu entendi agora na apresentação que só 2 pessoas responderam. Mas me perguntei, por exemplo, o questionário foi enviado a todas as 27, só algumas? Se nesse caso, por que só algumas? Quanto tempo ficou disponível para a resposta? Porque isso também diz para a gente por que só 12 pessoas responderam, né? De 27, no caso. Só uma coisa aqui, quando você fala sobre apadrinhamento, e agora na sua fala também você fala assim, nós sabemos que o curso de música tem o apadrinhamento, mas veja bem, eu saí daqui em 2017, ele não existia. Então, o apadrinhamento existe de um ponto específico para frente, e... Ai, meu Deus, perdi o fio da minha... Peraí, eu comecei a ler as coisas aqui. Tá falando do apadrinhamento, né? Do ponto específico. Isso. O apadrinhamento existe de um ponto específico para frente, então isso também, eu considero, né? Eu realmente acredito que isso seja uma coisa importante, é que você está avaliando as trajetórias formativas de estudantes específicos. Se esses estudantes
Se isso tudo tivesse acontecido antes do apadrinhamento, qual seria a diferença? Né? Eu sugiro que você especifique um pouco melhor a coisa do apadrinhamento, porque não só é uma coisa que eu só vi aqui, pode até ser que exista em outro lugar, mas não sei. Mas também não é algo que existe desde a criação do curso, né? Desde a primeira turma do curso. E é isso, assim, eu acho que você tem respostas riquíssimas, riquíssimas, que fazem a gente, principalmente lá mais para o final do seu questionário, né? Fiquei me perguntando, assim, por que os discentes com deficiência, como você mesma se perguntou, cancelaram a matrícula? O que nos diz o fato de que os dois discentes com, mais velhos, né, em relação à faixa etária, que entraram, não chegaram até o final, o que isso nos diz das trajetórias dessas pessoas? Me parece que a turma ficou mais jovem um ano depois, o que não faz muito sentido, mas, de modo geral, ficou mais jovem por isso. O que isso diz a gente a respeito dessas trajetórias? O que diz a gente o fato da maioria residir em Sobral e algumas pessoas falarem, puxa, não sei direito como é. O que isso fala das trajetórias? As pessoas dizerem, eu não sei o que é ensinar. Eu só tive aula no modo remoto. Eu não sei o que vai ser, e aí já é minha interpretação também. Não sei o que vai ser para frente, porque para frente vai mudar tudo. Eu não sei, nesse momento eu não sei. Então, o que diz para a gente, tanta gente não saber, eu também acho que a gente não sabe, né? Onde se encontra agora, porque não tem referência, né? Porque nós não temos referências. É isso, são contribuições, e como o João falou, é uma leitura externa. Certamente vocês sabem muito mais do que eu a respeito disso tudo. Eu queria agradecer o convite para a banca e, de novo, parabenizar. É isso. Obrigada, gente. Obrigadão, Simone, pelas colocações, apontamentos. Acho que isso só enriquece aí esse olhar em torno da pesquisa da Beatriz, né? Então, Beatriz, fique à vontade para trazer os comentários, né, a partir da fala da professora Simone e trazendo suas opiniões a partir do que ela trouxe, tá? Dos relatos. Primeiramente, bom dia. Eu gostaria de agradecer, professora Simone, muito obrigada pelas suas contribuições, que foram muitas. Sério, muito obrigada mesmo. Sobre o título, o professor João sabe que sempre foi um problema. Eu nunca bati um martelo para dizer, é esse título. E aí a gente procurou escolher o melhor com relação a isso. E eu tinha um medo muito grande de ser pessoal demais. Acho que eu talvez não conseguiria lidar com as informações dos discentes se eu pegasse fundo mesmo com relação a esse nome, que seria trajetórias. Uma outra coisa que eu queria dizer é com relação... Eu fiz um monte de anotação também. Porque a turma de 2020, a gente considerou essa turma mais próxima e mais unificada. No começo a gente quer fazer uma coisa e por fim a gente acaba fazendo outra. A gente começou o projeto, né, antes da pandemia, e aí de repente a turma foi imersa na pandemia e aí a gente tentou fazer a pesquisa relativa a isso, foi explicada também no trabalho com relação a isso, sobre ver como foi o impacto disso para eles, porque vai ter um impacto bem grande com relação à formação deles. E tem mais coisa. Você falou sobre a matrícula ativa, né? Eu especifiquei em alguns momentos que esses alunos se encontram com matrícula ativa até o momento da pesquisa. E tem outra sobre o questionário, porque só 12 alunos responderam. Teve uma semana para responderem. Eu queria agradecer primeiramente a Amanda, porque todo dia a Amanda estava mandando no grupo, perturbando esse menino para responder. Então, essa questão vai por partes dos discentes. O professor João também ajudou muito nisso, a professora Eveline. Então, eu acho que realmente foi por parte dos discentes que optaram, né? Foi voluntário, eles mesmos talvez tenham optado por não responder. Eu também procurei alguns discentes que não estavam no grupo, e, por enquanto, é isso. Muito obrigada, professora. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Professora Simone, se tiver mais algum ponto, se você tiver contemplado, tiver mais algum comentário, fique à vontade, tá? Se você achar que tem mais algum complemento.
Não, acho que é isso. Eu fiz mais algumas anotações, mas vou mandar tudo para vocês avaliarem. Obrigada pelas respostas, Bia. E é isso mesmo. Muito obrigado, professora Simone, mais uma vez pelas reflexões. E agora a gente passa aqui a palavra para o professor José Álvaro Lemos de Queiroz, conhecido como professor Zezinho, para fazer seus apontamentos a partir da sua leitura atenta aí do trabalho. Bom dia a todos. Estão me ouvindo aí? Em primeiro lugar, agradecer o convite de participar dessa banca do trabalho de Beatriz. Quero parabenizar a Beatriz por ter chegado nesse momento, que é um momento tão importante de defesa de TCC, né? E queria pedir a Beatriz que escute as minhas palavras com doçura. Certo? As coisas que a gente fala aqui, a gente não fala porque a gente... Não são críticas para destruir trabalho de ninguém, pelo contrário, são coisas para somar, né? Então, as coisas que eu vou falar aqui, você considere coisas para somar para o seu trabalho. Não considere jamais como uma coisa, um ato de vandalismo contra o seu TCC, tá? É só coisas que a gente precisa colocar que eu acho que são importantes, né? Inclusive, eu peço licença do meu professor João, né, para fazer as minhas colocações. Em primeiro lugar, eu concordo com a professora Simone, foi uma das primeiras coisas que eu percebi, foi com relação ao título, né? Não vou me estender muito com relação a isso, mas eu discordo um pouco da forma desse título. E eu vou ser um pouco mais específico. Quando você fala trajetórias formativas, eu estou aqui com ele impresso, que eu sempre imprimo para poder fazer minhas anotações, eu não consigo fazer no computador, me dá agonia. Trajetórias formativas em música. Então, assim, esse em música, para mim, é o que mais pesa aqui nessa história, porque eu acho que o em música, a parte musical ficou um pouco esquecida no trabalho, né? Eu acho que o foco principal não foi a parte musical, foram outras coisas, né? Mais adiante, eu vou voltar para esse trabalho, quando eu falar da página 43, eu vou fazer uma observação melhor sobre isso, certo? Então, a gente vai... Eu acho que é importante, talvez, você rever, porque quem vai pegar o seu trabalho para pesquisar, provavelmente vai ficar frustrado. Quem vai pegar, vai ler e não vai encontrar o que está no título, certo? Então, eu acho que é preciso achar um título que se adeque mais ao trabalho, até para não invalidar o trabalho, viu, Beatriz? Eu acho importante por uma questão de você defender o seu filho, mudar o nome dele para poder defender, tá? Bom, aí eu vou começar aqui uma questão técnica, só que é a numeração de página, que a gente deve começar a página 1 da introdução, né? E a página 1 está com... A introdução está com página 16. Isso é uma bobagem, tá? Aí vem aqui o seu universo de pesquisa. Que você começa com os 40 ingressantes, depois você passa por 27 ativos, e depois você vai para os 12 respondentes. Até os 27 ativos, eu acho que está tudo ok, tranquilo, né? Eu vi, inclusive, que você... Vários dados você pega da própria com a coordenação, né, com o BNI, com os dados oficiais do curso. Inclusive, tem algumas coisas que eu não entendi, porque aqui alguns dados que não existem, que não foram informados. Por exemplo, tem dado de idade que não foi informada. Não entendi por que não... Como é que você... não tem a informação da idade da pessoa, né? Mas sim, aí vem os 12 respondentes. Os 12 respondentes, é uma pena que tenham sido 12. Talvez você tivesse ter dado um tempo maior e feito uma pressão maior para buscar mais pessoas para responder. Os 12 respondentes não invalidam o seu trabalho, de forma nenhuma. Mas eles, de certa forma, eles enfraquecem um pouco, né? Porque se você considerar que 12 de 27, você falou que são 44%, né? Talvez se tivessem mais 5 respondentes, já mudassem totalmente os dados aí, né? Das porcentagens, das coisas, né? Então, eu acho que talvez você precisasse ter buscado
talvez dado um prazo maior. Eu não sei quanto tempo você tinha para eles responderem, mas talvez ter dado um prazo maior e ter feito uma pressão maior com essa galera aí, até com os próprios professores, né? Falar com os professores, pedir ajuda. Pessoal, por exemplo, eu sou professor dessa turma. Eu podia ter falado comigo e eu podia, por exemplo, na minha própria aula, ter falado assim, pessoal, vamos ajudar no TCC da colega, porque inclusive vocês não podem precisar depois, né? Então, assim, numa hora dessa, a gente apela para todo mundo, né? Apela para todo mundo e tem que saber que os professores também podem ajudar nesse momento, né? Falar, professor, por favor, fale com seus alunos lá, peçam para eles responderem, que eu preciso, que é para o meu TCC, né? Aí eu estou na página 16 aqui, aí tem uma parte aqui. A pergunta de partida desse trabalho tem como intuito identificar quais as trajetórias de formação musical prévias dos discentes ingressantes da turma de 2020, né? Então, essa trajetória de formação prévia praticamente não tem no trabalho. Tem duas perguntas, acho que é a pergunta 17 e 18, que aborda isso, né? E eu acho que talvez você pudesse especificar mais, por exemplo, perguntar o tipo de música que gosta de ouvir, né? Os instrumentos que já tiveram contato, as influências musicais, né? Eu acho que faltou isso. Assim, você poderia ter até mais. Por isso também que eu acho que você deve mudar realmente o título do trabalho. Também por essa razão, tá? Bom, eu vou seguir aqui. Aí vem aqui, começa aqui, capítulo 1, metodologia de pesquisa, e aí capítulo 2, resultados. Aí eu tomei um susto, eu digo, oxe, já vai para os resultados da pesquisa? Né? Não tenho, eu sinto falta de um primeiro capítulo, realmente, sem ser a metodologia, um capítulo que faça o quê? Que contextualize o curso, fale um pouco sobre esse curso, né? Tem uma coisa importantíssima, Beatriz, que você se esqueceu de colocar nesse trabalho e que você vai ter a obrigação de colocar em algum lugar, que é falar que essa turma de 2020 foi a primeira a trabalhar com o currículo novo. Você em nenhum momento fala do currículo novo. Né? Eu fiquei esperando, eu fui lendo até o final, para ver se em algum momento você ia falar do currículo novo. Você não fala que essa turma foi a primeira turma a usar o currículo novo. E isso é importantíssimo. Né? E eu sinto que você, assim, que você, nesse primeiro capítulo, você falar um pouco como é esse currículo. Né? O que é que esses alunos do primeiro e do segundo ano, quais foram as disciplinas que eles estudaram? Né? Quais foram essas disciplinas? Né? Importante explicar isso. Então, assim, eu sinto falta de uma... Eu acho assim, que agora não daria tempo. Eu acho assim, que você tem que colocar a história do currículo novo. Em algum momento você tem que colocar isso. Tá? Que foi a primeira turma a experimentar o currículo novo. Mas, assim, se tivesse a oportunidade, eu acho que agora não sei se é pertinente, mas se tivesse a oportunidade, realmente eu colocaria um capítulo introdutório falando um pouco sobre o curso. Que você vai direto para os dados, não apresenta o curso, não fala esqueceu. Foi um lapso de memória, você esqueceu do curso, né? De falar disso daí. Então, eu acho que era importante você falar sobre isso. Eu tenho tempo, né, João, ainda? Tem Vamos sim, lá. Ok. Deixa eu seguir aqui. Agora eu vou passando as páginas aqui. Bom, você falou uma coisa que Simone colocou. Deixa eu pegar aqui. Ah, sim, a faixa etária. Vamos lá, a faixa etária dos discípulos. Você coloca um grupo de 19 a 23, 18 alunos. Talvez fosse melhor, fosse mais interessante a gente saber desse grupo aí quantos tem 19, quantos tem 20, 21, que é uma diferença de 19 para 23. Existe uma diferença muito grande, porque 19 anos, na verdade eu até anotei aqui, não teve nenhum com 18 anos, né? Que é raro isso, não ter ninguém com 18 anos, né? Mas assim,
Uma pessoa que entrou com 19, provavelmente é o primeiro vestibular, o primeiro Enem que ela fez, né? É a primeira tentativa. Uma pessoa que está com 23, provavelmente não foi a primeira, né? É diferente esse contexto de uma pessoa de 20 que ingressa com 23 para uma pessoa que ingressa com 19, né? Talvez para um pesquisador que vai pesquisar isso especificamente, ele vai sentir falta dessa especificação. Não sei se você entende, é diferente você pegar uma pessoa que ingressou com 19, que provavelmente, como eu te falei, provavelmente foi o primeiro ENAD que ele fez, e uma pessoa que entrou com 23, né? Eu acho que já que sua pesquisa é uma pesquisa que mede essa quantidade, né? Talvez para validar mais dela, fosse mais interessante você especificar um pouco melhor, né? Bom, tem na página 27, tem um texto que está redigido de uma forma confusa, certo? Tem assim, conforme constatado, tem assim, 2.2, perfil discente dos graduandos com matrícula ativa da turma 2020. Aí tem, conforme constatado junto aos documentos cedidos, foi observado que o curso de música da UFC Sobral possui atualmente 27 discentes com matrícula ativa. Não é o curso de música, é a turma 2020, né? Então, só corrigir isso aí, tá? Bom, esses alunos que desistiram, esses 2 alunos com deficiência que desistiram, você tentou entrar em contato com eles para saber por que eles desistiram? Porque talvez fosse interessante, né? A gente fica assim, por que será que eles desistiram? Né? Eram só 2 alunos. Talvez você pudesse tentar entrar em contato e saber, será que a deficiência influenciou na desistência dele? Ou será que a desistência foi por uma outra razão? Né? Porque na hora que eu vi, eu fiquei curioso de saber se eles desistiram por conta da deficiência ou por uma outra razão. Porque não gostavam de música, viram que não era a área dele, ou por causa da dificuldade de conexão, etc, etc, etc. Né? Vamos seguir aqui. Bom, o gráfico 10 é um gráfico bastante confuso. Eu não entendi o critério da ordem dos que você colocou aqui, mas eu colocaria isso numa ordem crescente, ou decrescente de notas, para ficar mais fácil da gente visualizar. Viu? O gráfico 10 é esse que você coloca o IRA, né? Dos alunos, o gráfico 10, né? O IRA dos alunos. Então, acho que talvez se você colocasse... Eu não sei se tem uma explicação para isso, João. Pode ser uma coisa que eu não esteja compreendendo também, viu? Que eu posso não ter entendido o porquê disso, né? Mas talvez você colocar numa ordem decrescente ficasse mais didático até, né? Até para a gente enxergar o decrescente é mais fácil do que a gente ficar olhando assim sem conseguir contar direito. Viu? Deixa eu seguir. No gráfico 15, você mudou um pouquinho o padrão do gráfico, né? Você botou umas bolinhas aqui com as cores. Não sei se é porque o texto não cabia bem na hora de escrever, mas você muda... Só esse aqui que é diferente. Os outros todos são... Você digita as coisas por cima do gráfico, né? Talvez por uma questão de padrão fosse interessante. Nessa mesma página, que é a página 38, vem uma parte aqui, que aí essa parte seria para mim a introdução. Tem aqui o curso de música, no último parágrafo. O curso de música, licenciatura UFC do Estado de Sobrando, fica localizado na região noroeste do estado do Ceará, foi implementado no ano de 2010. Isso aqui é exatamente nesse capítulo introdutório que você poderia falar. Nesse capítulo introdutório, você podia falar disso, você podia falar do contexto de pandemia, você podia falar do currículo novo, você podia apresentar uma série de coisas aí nesse capítulo introdutório. Tá? Vamos lá, seguindo. Está perto de acabar aqui. Tem uma parte aqui que você fala uma questão do teste de aptidão. A pergunta que você fala do fazer o teste de aptidão deixa
Deixa eu ver aqui exatamente qual é a pergunta. Espera aí. O interesse dos alunos se candidatar para um curso de licenciatura em música, caso houvesse um teste de aptidão. Inclusive, esse termo, teste de aptidão, é um pouco contestado, né? Se usa hoje em dia mais teste de habilidade específica. É mais... Tem alguns lugares que usam teste de aptidão, né? Mas é porque a palavra aptidão hoje em dia é até questionada, né? Bom, aí eu queria saber, assim, será que os alunos sabem como é que se dá um teste de aptidão? Um teste de habilidade específica? Porque, assim, para ele querer dizer que se vai fazer, você sabe como é um teste de aptidão? Porque a maioria respondeu que faria, né? Mas talvez se ele soubesse que, por exemplo, no curso que eu vim, o teste de aptidão existe que você já saiba solfejo. E ele não sabe solfejo. Será que ele faria? Se ele faria o teste de aptidão dessa forma? Né? Então, é uma coisa que eu acho que a gente poderia ter pensado, né? Sobre isso. Bom, aí vem aqui, página 43, que é a página que eu mais acho complicada. Porque tem exatamente a ver com o seu título. Trajetórias formativas em música. Aí você tem a primeira praticamente a única pergunta, né? E aí você só cita 3 respostas. Só citou 3 respostas. Não tiveram outras respostas, só esses 3 participantes responderam isso. Não houve outras respostas, porque eu senti falta justamente, experiências musicais ocorridas anteriormente ao ingresso no curso de música. Aí só tiveram 3 respostas pequenas, né? E eu fiquei perguntando, será que não tiveram outras perguntas? Porque isso é o título do seu trabalho, né? E a coisa foi que me deixou mais frustrado. E tem um parágrafo que você fala que a Pró-Reitoria de Extensão trata de assuntos voltados para ensino e pesquisa geralmente relacionados com conhecimento. Para mim, isso aqui você poderia colocar na nota de rodapé, junto com a informação que tem da sigla, tá? Que eu acho que não tem muito a ver com o texto aqui. Ficaria melhor na nota de rodapé. O gráfico 22 tem o texto meio cortadinho também. Não fui beneficiar Bolsa Arte PPC 3 pontinho, Programa Instituto, Programa Bolsa, que tá faltando aí uma... Não sei se não coube aí colocar, mas é só para fazer a mesma coisa do padrão dos gráficos, né? Deixa eu ver aqui. O que foi que eu coloquei aqui? Sim, eu falei da grade curricular, que você poderia colocar no começo, né? Bom, aí vem uma parte interessante, você fala das monitorias, que eu achei super importante isso, é um dado bem importante, né? Da gente perceber a importância da monitoria para esses alunos e como funciona, né? Que talvez fosse até e isso em si já daria um TCC, né? O papel das monitorias na formação dos alunos. Você, de uma maneira geral, escreve muito bem, comete pouquíssimos erros de ortografia, viu? Parabéns. Página 50. Página 50. Tem uma coisa que eu queria... Eu tenho aqui a maioria optaram, a maioria optou, tá? Observa que a maioria dos discentes optaram, então optou. Você pode corrigir uma bobagem. Mas tem aqui na sequência... você fala, optaram pelos instrumentos de cordas friccionadas. 3 discentes optaram pelos instrumentos de cordas friccionadas. Dentre os quais são contemplados violino, viola de arco. Não precisa botar arco, não, é viola. A corda friccionada é viola. A mesma coisa é contrabaixo acústico, contrabaixo. São instrumentos de corda friccionada. Não dê essa ousadia, não. Que dá muita ousadia para esse povo botar viola de arco. É igual um time lá da Bahia que chama Vitória. Eu não sou torcedor do Vitória, não. Eu torço pelo Bahia. Mas o povo fala assim, Vitória da Bahia. O povo do torcedor do Vitória morre quando falam assim, né? Quando falam o Vitória da Bahia, é a mesma coisa, viola de arco, contrabaixo acústico. Bota contrabaixo, porque oficialmente eles vieram até antes, né? Esses instrumentos até vieram antes.
Então, você coloca violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Não precisa colocar viola de arco nem contrabaixo acústico, porque já está especificado que é cordas friccionadas, tá? Bom, aí vem nessa mesma página, 50, vem aqui a informação sobre a escolha das práticas instrumentais. Aí me deu uma curiosidade, tem aqui, participante 1. Escolhi essa prática por algumas questões relacionadas à igreja e também porque eu não me via tocando outro instrumento. Mas que prática foi que eu não sei? Você pode botar, escolhi essa prática entre parênteses, né? Dizer que instrumento foi. Para a gente que está vendo aqui, saber que instrumento foi, né? O pessoal de prática vai querer saber. Marcelo vai querer saber se foi violão, Israel vai querer saber se foi violino, né? Então, esses... todos aqui que estão... Alguns citam o instrumento, mas alguns não citam o instrumento, né? Então, seria interessante a gente saber, porque você, no gráfico de cima, tem aqui 5 foi violão, 3 foi de cordas friccionadas. Inclusive, aqui está faltando colocar friccionadas, viu? Cordas friccionadas no gráfico. Não é cordas, tá? Cordas friccionadas. Então, nessa... Entendeu, né? Direitinho? Vamos lá, vamos seguir. Vamos seguindo aqui. Bom, na página 53, esse parágrafo que fala é notório que um dos principais problemas enfrentados remete à conexão de internet, blá. Isso talvez pudesse estar também nessa introdução, falando desse contexto de pandemia, tá? Eu acho que essa introdução, além de falar do curso, você tem que falar desse contexto, dos dois contextos do currículo novo e o contexto de pandemia que assombrou essa turma, né? Então, isso poderia estar nesse parágrafo, ou nesse capítulo. Está acabando. Aí tem uma parte que eu gostei muito aqui na página 56, que tem seus professores que fazem esse curso, são a diferença. A gente sente isso. Gostei muito. Fiquei muito feliz, muito satisfeito. Aí vem a última coisa que eu tenho que falar. Considerações finais. Para mim, isso aqui não são considerações finais. Para mim, isso é um resumo do TCC. Tá? Considerações finais é você falando de suas opiniões sobre o seu trabalho, né? As suas reflexões sobre o que você viu desses dados. E não repetir novamente todos os dados. Porque para que repetir se já está lá antes? Né? Aparece no gráfico, depois aparece por extenso, depois dos gráficos, aí você vem e repete de novo nas considerações finais, então não precisa disso, Beatriz. Não precisa repetir. Considerações finais, você tem que falar o que foi válido para você essa pesquisa, suas reflexões sobre isso, né? Aí você pode falar do contexto, o contexto social desses estudantes, você pode falar da pandemia, né? Então, assim, é uma reflexão sua. Então, eu senti falta nas considerações finais dessa sua reflexão, viu? E é isso, querida. Do mais, assim, o trabalho está muito bem formatado. Parabéns por isso. Eu sei que vindo de João sendo orientador, não seria diferente, né? Os dados, assim, como eu te falei, assim, é uma pena que só foram 12 respondentes, porque esses dados são extremamente importantes para a avaliação do próprio curso, né? Para a gente compreender o perfil do nosso curso, né? Mais uma vez te parabenizo, porque é uma pesquisa concluída e é um filho que a gente bota no mundo, né? Mas aí, assim, nasceu com uns defeitinhos, a gente vai corrigir, né? Nasceu com ser dedo, vai tirar um dedo, vai corrigir umas coisas para poder ficar mais bonitinho, né? Aí ele vai começar a crescer e vai ficar mais bonitinho. Então, assim, o objetivo aqui não é, como eu te falei, não é chegar e fazer um cancelamento do seu TCC, que é a palavra da moda, né? É apenas apontar coisas para melhorar a sua pesquisa, tá? Então, não fique com raiva de mim, pelo amor de Deus, tá bom? Pois é isso, gente. Valeu, Zezinho. Gratidão aí pelos apontamentos, viu? Eu acho que é essa coisa que eu falei para a Simone, né? Vocês estão vendo o projeto como um primeiro olhar e a gente está debruçado sobre esse objeto há um longo tempo, né? Tem coisas que a gente para de enxergar mesmo, né? Então, acho que é bacana quando vocês trazem esses pontos de vista
e que vão somando, né? Mas vou deixar meus comentários para o final, vou deixar a Beatriz ficar à disposição aí dos apontamentos que foram trazidos pelo Zezinho. Fique à vontade para comentar, Beatriz, tá bom? Certo. O professor falou que eu não ficasse com raiva. Jamais, professor, jamais pensaria em interpretar isso como críticas. Muito pelo contrário, são só contribuições. Eu concordo, estou ciente de todas as informações que você falou. Eu vou falar só sobre algumas, porque foram muitas, mas é isso aí. Com relação ao gráfico do IRA, ele não está bem organizado por configuração da própria planilha. Eu tentei organizar de forma decrescente, de forma crescente, só que os números se misturam. Talvez eu deva procurar a Ticiane, que foi uma pessoa que me ajudou muito, ela é da economia, ela me ajudou muito com relação a gráfico, com várias formatações. Com relação aos outros gráficos, houve uma mudança com relação aos outros, os anteriores, porque os nomes não apareciam completos. Isso deveria ter acontecido, por exemplo, no gráfico 22 e no 24, já que não dá para ver os nomes por completo. Quanto ao que você falou sobre ter um capítulo especificando o curso, falando sobre teste de aptidão, o professor João sabe que eu fiz, só que o tempo é muito corrido e a gente optou por tirar, mas tinha, sim, muitas coisas, inclusive o parágrafo que você falou, que foi colocado lá embaixo, que deveria ser a introdução. A gente tirou realmente do capítulo que a gente tinha feito sobre o curso. Outra coisa também, sobre as considerações finais, eu vou ter que pontuar também ao professor João, né, que foi uma coisa que a gente realmente discutiu. Eu achei que seria bem repetitivo, mas a gente acabou por deixar. E eu acho que é isso, até então, que eu lembro. Zezinho, você se sente contemplado? Quer que ela comente mais algum ponto que você trouxe? Que porventura ela tenha esquecido de trazer? Não, eu só acho que é importante ela não esquecer de falar do currículo novo, né? Que eu acho que realmente foi a primeira turma com currículo novo, né? Então, não deixar de falar disso em algum momento, tá? Você pode falar na sua introdução mesmo, para não passar em branco isso, tá certo? Perfeito, Zezinho. Gente, eu realmente agradeço demais aí o que vocês trouxeram, né? Todas as opiniões e apontamentos, elas vão ser consideradas no processo de análise, né? A gente tem aí um mês para poder fechar a versão final, e eu acho que o problema principal foi tempo, né? A gente se debruçou nesses duas primeiras sessões, né? Que foi a que fala sobre os alunos que matricularam em 2020, e depois os alunos que com matrícula ativa ainda em 2021. Então, isso tudo pesou muito, até porque foi muitos aprendizados, né? Então, a Beatriz foi lidar com dados estatísticos, né, pela primeira vez, e trabalhar com isso pela primeira vez leva um tempo até você acostumar com essas coisas de montar gráfico, montar tabela, né? Então, isso tudo tem um peso razoável. E aí, quando a gente apostou, né, em tentar direcionar essa pesquisa em 1 ano e meio, que a gente apostou nessa ideia, a gente viu, vai ficar muito em cima para poder a gente coletar dados e conseguir avaliar com mais qualidade, né? Mas não vamos deixar de tentar. E quando a gente foi fazendo e foi apagando incêndio, né? Em algumas situações, para chegar nessa resultante final, que apesar das possíveis, né, dificuldades que foram enfrentadas, traz uma riqueza do que é o curso, né? E aí você viu na fala da Beatriz que a gente fez algumas escolhas, né? A escolha, existia um capítulo de introdutório, pós-introdução, né? Na verdade, de apresentação do curso, né? Mas como estava ainda em construção e a gente estava lidando com coleta de dados, análise de dados e concomitante com esse capítulo, a gente preferiu fazer esse recorte, que não tinha tempo hábil para chegar aqui com um produto para mandar para a banca, e direcionou para o que é a essência de uma pesquisa, que é exatamente esse processo da apreciação, da análise das informações que foram coletadas. Eu fiquei muito feliz com a contribuição que vocês trouxeram em nível de ajuste de título, até porque a gente bateu muito nessa tecla, né? A gente conversou, e ter o olhar de fora é fundamental para a gente, dá para ir por aqui, dá para a gente olhar para outra experiência, né? E eu acho que um simples ajuste de título já resolveria tudo. Tipo, a gente pensou nas trajetórias inicialmente,
talvez a gente se agarrou com essa ideia das trajetórias de início e não soltou, né? Mas, de fato, o trabalho ele contempla um olhar sobre a turma de 2020, e aí ela pega desde dados quantitativos, que a gente conseguiu em nível documental, que é muito bacana, porque enxergar o curso de um outro lado, né, em nível do que a gente tem de acesso à informação no SIGA, mas tivemos poucas respostas devido ao tempo hábil, né, de aplicação, coleta e análise para poder chegar num trabalho final para ser avaliado no prazo estipulado, né? Então, isso foi os pecados da coisa, mas, assim, independente disso, acho que um simples ajuste de título já resolveria a colocação que vocês trouxeram, né? Eu acho que é tranquilo mesmo de fazer, né? Bom, acho que, em síntese, seria isso. Boa parte do que foi colocado pela Simone, pelo Zezinho, vai ser avaliado e considerado. A Beatriz também comentou, né? Boa parte da culpa é minha também, certo? Porque a gente não teve tanto tempo de orientar quanto gostaria, e a parte das considerações que o Zezinho falou, né, foi um ponto de diálogo mesmo, né? A gente parou e pensou, não, como tem muitas informações, a gente acabou tendo que fazer esse resgate, né? Não, vamos resgatar aqui, mas eu concordo com o Zezinho, a gente pode direcionar para a visão da Beatriz enquanto analítica, né? Analisadora desse processo, né? Mas de boas, tá bom? Eu achei ótimos os apontamentos. Gente, acho que então que é isso. Vamos então para a nossa deliberação ali. Eu ligo para vocês. Aqui vocês ficam na expectativa. E rufem os tambores. Já que a gente... Marco, canta aí pro pessoal, Marcão. Não, pode deixar que eu controlo aqui para não ter bagunça, viu? Deixa comigo aqui. Tá aí, valeu, Marcão. Tem que controlar. Cantarola uma coisa aí pro pessoal, rapaz. Vou cantar a música que a gente está ensaiando, viu? Porque a Simone não deixou cantar, entendeu? Que a Adeline também não deixou. Eu vou cantar aqui porque eu até decorei, viu? Tá. Não vou cantar não para não estragar a surpresa. Tá bom. Tô esperando aqui. Vamos lá, desconectar aqui para poder... Tá bom, gente. Bom trabalho para vocês lá, viu? Bia, não precisa ficar nervosa não, já tá roendo unha aí, Bia. Que isso, vai dar certo. Fez um trabalho bom. As considerações são legítimas aí, mas seu trabalho tá bom, viu? Então, fica tranquila, vai dar certo, tá? Né, gente? Se não der certo, tem mais um semestre, né? Você tá adiantada, então tem ainda um ano ainda para você fazer de novo, não tem problema não. Sangue de Jesus tem poder, professor. Não, você tem que passar logo e depois você ajuda o Lucas a terminar o dele, né, Lucas? Vamos lá, Lucas, cadê o seu? Não, é assim mesmo, gente. Então, ó, só lembrando aí, gente, pessoal aí que está me ajudando, Edina, coloque aí de novo, por favor, a chamada aí para o pessoal que caiu, né, e perdeu aí o chat, tá? Vamos lá, todo mundo, para, né, fazer a chamada, viu? É coisa para daqui 3 anos. Pois, Lucas, então eu já vou ter aposentado. Daqui a 3 anos eu já estou aposentado, viu? Ó, a Bia já pode até abrir um negócio, Bia, aí, ó, faz o slide para todo mundo, entendeu? O pessoal que vai defender o TCC, peça um slide para a Bia, né? A Bia vai ficar rica aí, ó. Depois que me derem a minha nota, eu vou passar meu Pix, tá, gente? Aí, ó, pronto. Então, agradecer a presença aí dos professores, né? Nós temos aí ó, a professora Rita está conosco, professor Israel, aí todo mundo prestigiando. Mais quem? Deixa eu ver se estou esquecendo de alguém aqui, né? Eu acho que professores foram esses, né?
Nós temos aí gente até formado, aí temos o João Paulo, está prestigiando. Mas quem? Ó, que bom ver vocês aqui, gente. Tem um pessoal que já está se aquecendo, né? Aí, ó, que já vai defender daqui a pouco. Né, Neucleber? Tem o Neucleber aí. Bom, é isso aí, gente. Vai lá, Bia, aí, ó. Coloca seu preço aí, Bia. Agora eu tenho que ter uma comissão, que a ideia foi minha, hein, ó. Ó. O orçamento é no privado, tá, gente? Professor, eu vou ter que dedicar não, oferecer 10% da bolsa da Edina. Aí você cobra ela sobre a sua comissão, tá bom? Tá bom, pode deixar. Eu de novo, garota, eu de novo. Bolsista, querida. Aproveitar para fazer uma vaquinha para tirar meu nome do Serasa. Um ano de RU, não, isso aí não rola não, porque a gente não sabe se, né, quando que volta esse negócio aí, ó, da RU, ó. Não aceita não, Beatriz. Esse um ano de R1 não é bom não, essa ideia da Jaqueline aí, não. É no cash mesmo. Gente, vou aproveitar para fazer propaganda aqui, viu, do evento aí lá da Universidade Estadual de Feira de Santana, viu? Então, quem quiser participar, vejam aí, tem um vídeo promocional aí, e tem as inscrições também, vai dar certificado, tá bom? Nosso colega lá da Bahia. O professor Zezinho, inclusive, foi professor lá, viu? Foi docente lá na Estadual de Feira de Santana há muito tempo. Tá? Então, é um evento que a nossa colega lá está organizando. Professora Simone. Não é a Simone Souza, viu? É outra Simone. Pronto, aí. Obrigado, Lucas, por ter se inscrito. Isso aí. Pô, gente, tem alguém tocando berimbau aí, hein? Ah, não, é aqueles violãozinho de brinquedo. Deve ser o violão da Lana. O ukulele, olha aí. É igual um berimbau, só que é menor, pô. Eu ia tocar flauta aqui, só não vou tocar porque a professora Adeline está no outro evento ali. Aí, se eu for tocar aqui, ela vai brigar comigo, vou atrapalhar ela e vou tirar a concentração dela. Mas de tarde eu toco. A Bia que podia tocar clarineta pra gente aí, ó. Ah, obrigado, Bia. Obrigado aí, ó. A clarineta tá afinada. Meu Deus. Mas eu quase fiquei surdo agora aqui. Na hora que eu botei o fone. Foi tu, Marcos, aí? Foi nada. Eu tô aqui, ó. Não tô podendo tocar, não, que a Adeline tá no outro evento ali, ó. Não. Pois é. É a Lana, eu acho que é a Lana que tá tocando. Vamos nós.
Deixa eu aparecer aqui. Zezinho apareceu? Pronto. Gente, então eu vou fazer aqui a leitura da ata, né, da Beatriz, rapidinho, só colocar aqui na tela. Pronto. Aos 24 dias do mês de agosto de 2021, às 10 horas, foi realizada virtualmente, via plataforma digital Google Meet, a defesa pública de Beatriz Souza de Oliveira, intitulada Trajetórias Formativas em Música, uma análise dos discentes ingressantes da turma de 2020 do curso de música da UFC Sobral. Como orientador do referido trabalho, eu, professor João, fiz a apresentação da aluna e da banca avaliadora, tendo como componentes o professor Dr. José Álvaro Lemos de Queiroz e a professora doutora Simone Santos Souza. Após a exposição da discente, os integrantes da banca avaliadora teceram suas observações, que foram registradas pela estudante, que em seguida respondeu às questões colocadas pela banca. Após realização de reunião interna, a banca avaliadora deliberou que o referido trabalho de conclusão de curso, desenvolvido pela aluna, em questão foi aprovado, atribuindo nota final 8,5. E aí, por fim, ressalta-se que a disponibilização do trabalho no repositório da UFC está condicionada ao atendimento das sugestões realizadas durante a defesa. Eu lavrei a presente ata, que será assinada também pelos demais membros da banca. É isso, Beatriz, só parabenizar, né, fechou um ciclo, né, fico feliz pelo resultado final que você chegou, eu sei a correria, a dificuldade que você enfrentou, todo esse processo não foi fácil, mas você chegou numa resultante que foi linda de ver, de você crescer enquanto aluna dentro do curso e de você tentar trazer um tema que é próximo do que você também, enquanto aluna, passou, né, das dificuldades, né? Então, por isso que é simbólico esse momento de defesa, porque ele é carregado de toda essa trajetória anterior que você tem ao longo do curso até aqui, certo? Então, a gente depois vai se reunir, fechar num produto final, tem umas ideias que depois a gente conversa internamente para a gente chegar como produto dessa tua trajetória, certo? Então é isso, parabéns! A foto, gente, a foto. Deixa eu perguntar aqui se ela quer falar alguma coisa, se ela quer comentar alguma coisa. Meu Deus, olha os meninos ali. Olha ali, ó, tá todo mundo junto ali. Eu tava sabendo desse Paranauê ali, hein? Que aglomeração é essa daí, gente? Peraí, pô. Absurdo isso aí. Fala com o Damari, viu? Beatriz, você quer falar, você quer comentar? Quero sim, professor. Primeiramente, eu queria agradecer. Primeiramente não, né? Como não todo. Eu quero agradecer a turma de 2018, os meninos que sempre estiveram comigo, que é o Henrique, a Edina, todo mundo que pergunta, Michele, o Wellington, o Vitor, que a gente vive brigando, o Ben, todo mundo da turma de 2018, muito obrigada pelas mensagens. A Jaque também. Eu queria agradecer também a turma de 2020. Sem vocês, a minha pesquisa não tinha acontecido. Principalmente ao pessoal que respondeu. Também queria agradecer aos professores do curso de psicologia, que ajudam tanto, os discentes do curso de música, muito obrigada. Agradeci também no meu trabalho. Queria agradecer à banca, professora Simone, professor Zezinho, muito obrigada. E o meu agradecimento principal e maior para o professor João Emanuel, não é culpa do professor, pelo amor de Deus, na verdade você me ajudou muito. Muito obrigada e desculpa por tudo, o professor ajudou a gente final de semana, que é os momentos de lazer dele, né? Ele deixou de ter para ajudar a gente, no caso eu e o Wellington. O professor orientou a gente, eu estava até no dentista, o professor orientando a gente pelo telefone. Muito obrigada, professor, de verdade, e é isso. Obrigado, Beatriz, você merece aí esse momento de fechamento de ciclo. Parabéns. Então, vamos fazer aquela fotinha? Fotinha. Peraí que agora tem que parar o chat. Se não parar o chat, a gente não tira fotinha, não. Tá. Abram as câmeras aí. Sorrisão. Finalzinho de semestre, né? Todo mundo energia. Vai. Fotinhas, vou tirar umas duas, certo? Vai. 1, 2, 3. Mais uma. Oi! Mais um momento de defesa. Parabéns, Beatriz. Parabéns para o curso. Obrigado, Zezinho. Obrigado, Simone. Valeu, Marcão, pelo apoio. Todo mundo que está presente. Valeu, povo. De tarde tem mais, hein, gente? 14 horas. 14 horas, Valeu. por favor, voltem. Tchau.
Oi, gente, tchau. Bom encontrarmos a todos.